no coração deste tempo. Meu irmão, minha irmã, quero partilhar com você a mensagem que nós, os bispos reunidos na Assembleia Geral, fizemos chegar ao povo de Deus que nós cuidamos nesta bela terra do Brasil. Uma mensagem importante que quero que você conheça. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevera São João na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3. Em comunhão com o Papa Francisco, nós, os bispos, membros da CNBB, reunidos na 56ª Assembleia Geral em Aparecida, São Paulo, no Santuário da Mãe, agradecemos a Deus pelos 65 anos da CNBB, dom de Deus para a Igreja e para a sociedade brasileira. Convidamos os membros de nossas comunidades e todas as pessoas de boa vontade a se associarem à reflexão que fazemos sobre a nossa missão e assumirem conosco o compromisso de percorrer este caminho de comunhão e de serviço. Vivemos um tempo de politização e polarizações que geram polêmicas pelas redes sociais e atingem a CNBB. Queremos promover o diálogo respeitoso que estimule e faça crescer a nossa comunhão na fé, pois só permanecendo unidos em Cristo podemos experimentar a alegria de ser discípulos missionários. A Igreja, fundada por Cristo, é mistério de comunhão. Povo reunido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como escrevera São Cipriano. Como Jesus amou a Igreja e se entregou por ela, assim devemos amá-la e por ela nos doar. Por isso, não é possível compreender a Igreja simplesmente a partir de categorias sociológicas, políticas, ideológicas, pois a Igreja é, na história, o povo de Deus, o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. Nós, bispos da Igreja Católica, sucessores dos apóstolos, estamos unidos entre nós por uma fraternidade sacramental e em comunhão com o sucessor de Pedro, o Papa. Isso nos constitui um colégio a serviço da Igreja. O nosso afeto colegial se concretiza também nas conferências episcopais, expressão da catolicidade e da unidade da Igreja. O Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, número 23, atribui o surgimento das conferências à divina providência. E no decreto Christus Dominus, no número 37, determina que sejam estabelecidas em todos os países em que está presente a Igreja. Em sua missão evangelizadora, a CNBB vem servindo a sociedade brasileira, pautando sua atuação pelo Evangelho e pelo magistério, particularmente pela doutrina social da Igreja. Como ensinara Paulo aos Gálatas, a fé age pela caridade. Por isso, a Igreja, a partir de Jesus Cristo, a Igreja que revela o mistério do homem, promove o humanismo integral e solidário em defesa da vida, desde a concepção até o fim natural. Igualmente, a opção preferencial pelos pobres é uma marca distintiva da história
desta nossa conferência episcopal. O Papa Bento XVI afirmou que a opção preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica, naquele Deus que se fez pobre por nós, para enriquecer-nos com a sua pobreza. É a partir de Jesus Cristo, que a Igreja se dedica aos pobres e aos marginalizados, pois neles a Igreja toca a própria carne sofredora de Cristo, como exorta o nosso Papa Francisco. A CNBB não se identifica com nenhuma ideologia, com nenhum partido político. As ideologias levam a dois erros nocivos. Por um lado, transformar o cristianismo em uma espécie de organização não governamental, sem levar em conta a graça e a união interior com Cristo. E por outro lado, o risco de viver entregue ao intimismo, suspeitando do compromisso social dos outros e considerando-o superficial e mundano. Ao assumir posicionamentos pastorais em questões sociais, econômicas e políticas, a CNBB faz isso por exigência do Evangelho. A Igreja reivindica sempre a liberdade a que tem direito para pronunciar o seu juízo moral acerca das realidades sociais, sempre que os direitos fundamentais da pessoa, o bem comum ou a salvação humana exigirem isso. Isso nos compromete profeticamente. Não podemos nos calar quando a vida é ameaçada, quando os direitos são desrespeitados, quando a justiça é corrompida, quando a violência é instaurada. Se por esse motivo formos perseguidos, nos configuraremos a Jesus Cristo, vivendo a bem-aventurança da perseguição. A Conferência Episcopal, como instituição colegiada, não pode ser responsabilizada por palavras ou ações isoladas, que não estejam em sintonia com a fé da Igreja, sua liturgia, sua doutrina social, mesmo quando são palavras ou ações realizadas por eclesiásticos. Neste ano nacional do laicato, conclamamos a todos os fiéis a viverem a integralidade da fé, na comunhão eclesial, construindo uma sociedade impregnada dos valores do reino de Deus. Para isso, a liberdade de expressão e o diálogo responsável são indispensáveis. Devem, porém, ser pautados pela verdade, pela fortaleza, pela prudência, pela reverência, pelo amor, para com aqueles que, em razão do seu cargo, representam a pessoa de Cristo. Para discernir a verdade, é preciso examinar aquilo que favorece a comunhão e promove o bem, e aquilo que, ao invés, tende a isolar, dividir e contrapor. Daquele santuário de Nossa Senhora Aparecida, invocamos, por sua materna intercessão, abundantes bênçãos divinas sobre todos, sobre a nossa boa gente brasileira. Esta mensagem nós queremos que chegue a todos os corações, a todo o povo de Deus
deste nosso imenso país. A nossa Conferência Episcopal quer ser uma comunidade de irmãos bispos que servimos a nossa gente, que queremos o direito, a justiça, a vida, a dignidade. E tudo que fizermos por isto, faremos em nome de Jesus, por causa de Jesus, e não por outro motivo ou por outra ideologia qualquer. Jesus nos mandou fazer, por isso fazemos. Jesus nos mandou cuidar, por isso cuidamos. Jesus nos mandou amar, por isso amamos. E se amar como Jesus mandou amar nos fizer sofrer e sermos alvos de perseguição de quem quer que seja, haveremos de fazer o que Jesus mandou fazer, para que assim, como Ele mesmo garantiu, sejamos bem-aventurados no coração deste tempo.